No último dia 12 de outubro eu recebi uma mensagem no Instagram do meu pai. Ele me desejava parabéns. Feliz aniversário, filho. Muito linda, mas eu nasci no dia 27 de abril. Antes que vocês achem que meu pai é um desligado, e eu falei pra ele, pai, mas eu nasci no dia 27 de abril. Esse foi o seu primeiro aniversário. O segundo aniversário é o dia 12 de outubro. De fato, eu tinha saído do hospital nessa data depois de 30 dias em estado grave, porque eu contraí uma malária enquanto eu estava na Amazônia trabalhando. De fato, eu tinha acabado de passar por um quase coma. Eu sou uma quase vítima das mudanças climáticas. Por quê? Porque para cada quilômetro quadrado de Amazônia desmatada, nós temos 27 novos casos de malária. No lugar onde eu estava, não foi a mãe natureza que colocou tanto mosquito e tanto protozoário. Foi o desmatamento que fez com que isso acontecesse. 75% das novas doenças que emergiram nos últimos 50 anos vieram de animais. São chamadas zoonoses. Eu não sou a primeira pessoa quase vítima de mudanças climáticas que vocês estão vendo. Todos vocês são. A gente acabou de atravessar uma das piores fases das nossas vidas. A pandemia de Covid-19, ela é uma zoonose. Ela é uma doença que migra de animais para seres humanos através de um processo chamado de spillover genético. E enquanto estava lá no meio da pandemia de Covid-19, eu resolvi falar um pouco sobre isso. Mas não só, a gente resolveu fazer uma pesquisa também. Porque muita gente falava, de onde vem a próxima pandemia? Um grupo de pesquisa da Fiocruz me chamou, e com outros vários pesquisadores, a gente publicou um artigo mostrando que o Brasil tem várias vulnerabilidades socioambientais, mostrando que o norte do Brasil, sobretudo, pode ser o próximo palco para uma pandemia, para uma nova pandemia, pela diversidade de patógenos, pelos problemas sociais que ali são enfrentados também. Problemas ambientais não são somente ambientais, também são sociais. Eu quero dizer para vocês que o planeta perdeu 73% das populações selvagens em 50 anos. Eu quero dizer que se eu juntar todos os indivíduos de todas as espécies, hoje, 50 anos atrás, esse número era muito maior. A gente perdeu 73%. Para vocês terem uma ideia, se eu voltar 10 mil anos atrás, 99% da biomassa animal, ou seja, se eu colocasse todos os animais numa balança 10 mil anos atrás, eles corresponderiam a 99%. Os animais selvagens e os seres humanos apenas 1%. Mas hoje esse número é 36%. 36%. Quer assustar um pouco mais? 60% são animais domésticos. Vaca, cavalo, cabra, gato, cachorro. Todos os animais selvagens estão em 4%. Se eu juntar todos os elefantes, girafas, baleias e todos os animais menores, eu tenho 4% de biomassa só. E aí, quando a gente tem notícias como essas notícias alarmam, essas notícias nos preocupam, essas notícias nos angustiam, mas também nos traz a necessidade de chamar pessoas que possam falar sobre esse assunto. E como cientista, eu frequentemente sou acionado para falar sobre esse assunto. Até que um dia eu vi que eu falava tanto sobre isso e as manchetes sempre eram algo muito parecido com isso aqui. Desequilíbrio ambiental vai gerar desastre econômico. E aí, cara, falei, velho, eu tô parecendo um mensageiro do apocalipse. Um mensageiro do apocalipse, eu só falava de coisas pesadas. E aí teve uma grande virada de chave na vida. E essa grande virada de chave tem uma história também. Eu sempre quis ser acadêmico. A minha trajetória profissional, mestrado, doutorado, pós, foi sempre em busca de ser professor, e eu me tornei um. Eu sou professor da Universidade Estadual do Ceará, com muito orgulho, no campus do Quixadá, no campus do interior, no sertão central do estado. E durante 6 anos, enquanto eu estava durante esse processo de pós-graduação, eu recebi um convite quase todo ano de um empresário chamado Matheus Fontinelli falando assim, vem ser meu sócio. Eu falando, sócio de quê? Uma empresa de consultoria ambiental. Eu falei, querido, quero ser acadêmico. No 7º ano, no 7º convite, eu falei, eu vou. Por quê? Porque eu entendi que a gente pode aplicar soluções. Eu saio, então, da dedicação exclusiva da Universidade Estadual do Ceará em 2022 e entro de sócio da CETEG,
uma empresa de consultoria ambiental que hoje atua em mais de 20 estados do Brasil. Tem 34 anos de história. E eu assumi a responsabilidade não de cuidar do licenciamento ambiental, que até hoje é o carro-chefe da empresa, mas fundar algo novo. E esse algo novo é baseado nessa notícia. O mercado de ESG, Environmental Social Governance, ou Ambiental, Social e Governança, que hoje já está numa faixa de movimento de mercado de mais de 15 trilhões de dólares no mundo, podendo chegar a 47 trilhões de dólares até 2030. Basicamente, o que a minha diretoria faz é viabilizar o ESG. Por quê? Esses problemas ambientais todos é culpa de nós, seres humanos. Mas que seres humanos? Será que a culpa é sua, que deixa a torneira ligada enquanto escova o dente? Tá errado. Mas não é. São grandes corporações e grandes governos. Então, a responsabilidade precisa ser em grandes corporações e em grandes governos. O que a gente faz é tentar tornar isso mais viável financeiramente. A gente desenvolve mecanismos ecofinanceiros e soluções baseadas na natureza para fazer com que ações ambientais virem negócios ambientais. Por quê? Porque não existe sustentabilidade social e ambiental se não houver sustentabilidade financeira. Alguns de vocês já devem ter painéis solares instalados nas suas casas, se não têm, querem ter. Mas é preciso dizer que para vocês terem isso, o preço do painel solar teve que diminuir. Há 5 anos atrás era bem caro, né? Há 10 era muito mais caro. Hoje é viável. Porque o custo do watt gerado, ele hoje tem um custo-benefício muito maior. Pode voltar. Muito maior. Enquanto isso, o que nós temos? Nós temos, claro, porque houve uma viabilidade financeira dos painéis solares, a energia solar crescendo vertiginosamente a partir, sobretudo, de 2010. Deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Hoje nós temos 90% da expansão global de energia de 2023 foi por conta das energias renováveis. O combustível fóssil continua sendo o nosso grande vilão. Não tenha dúvida disso. Mas ele ainda está nas nossas vidas. Essa transição ela vai ser gradual. Ela precisa acelerar, mas ela vai ser gradual. Só que ela já está acontecendo. Deixa eu dar uma outra boa notícia para vocês. Não é a primeira vez que a gente está nessa transição. Há 100 anos atrás, a nossa matriz energética era carvão. Imagina se a gente não tivesse passado por essa transição. Será que nós teríamos uma única árvore em pé para atender toda a nossa demanda energética? Seria impossível. Seria impossível. Então a gente já passou por isso uma vez e agora a gente tem que passar de novo. E isso acontece através de programas, de projetos, inclusive de projetos de governo. Quer ver um? Simples. Alguém aqui já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar, por mais novos que vocês sejam, vocês lembram do problema do buraco da camada de ozônio, lembram? Ela sumiu do noticiário. Por quê? Porque ela está fechando. Camada de ozônio, buraco da camada de ozônio está se recuperando ano a ano. Até 2040, quase, assim, a maior parte do globo terrestre vai ter a sua cobertura de camada de ozônio recuperada. Até 2060, projeta-se que 100%. Por quê? Por conta do protocolo de Montreal na década de 80, que fez com que os gases CFC fossem regulados e não mais lançados, esses os principais vilões na época, pelo aumento do buraco da camada de ozônio. Viu? É possível. Mas isso não está no noticiário, né? A gente está consumindo sempre as péssimas notícias, porque é isso que, de certa forma, nos engaja. Mas isso tem um teto. A gente só se move quando tem urgência, mas também quando tem viabilidade, quando tem possibilidade. E tem mais notícia boa sobre biodiversidade. O último censo aéreo mostrou que nós temos 25 mil baleias jubartes no Brasil. Esse número há 30 anos atrás era menos de 1.000. A gente está vencendo quando se aplica projetos de conservação. Quando eu tenho projetos de conservação, e entenda, se não fosse o Instituto Baleia Jubarte, entre várias outras ONGs e iniciativas mundo afora, eu não teria esse resultado. Mas é a prova de que eles funcionam. É só fazer. É só fazer. E eu tenho exemplos no Brasil para mostrar para vocês.
Vocês conhecem esse bichinho aqui, arara azul, acho que todo mundo já viu, mas eu acho que vocês nunca ouviram falar em Neiva Guedes, uma mulher brasileira que abdicou parte da sua vida e entregou 100% de toda a sua energia profissional para salvar essa espécie da extinção. Com uma tarefa relativamente simples, construir ninhos artificiais para que elas pudessem se reproduzir. Hoje o Instituto Arara Azul é responsável por colocar de volta à natureza mais de 5 mil indivíduos de arara azul, garantindo a sua conservação. A gente precisa trocar uma palavra chamada defaunação, que é a retirada direta de biomassa animal da natureza, para a refaunação. Colocar de volta na natureza. Como se fosse um reflorestamento. Existe um instituto no Rio de Janeiro chamado Refauna. Ele começou um projeto de refaunação na Floresta da Tijuca. E ele começou com cutias. Sabe por quê? Cutias pegam um frutinho, comem e enterram as sementes. Para comer as sementes depois. Só que muito mais da metade das sementes, ela esquece onde enterrou. Ou seja, uma cutia com TDAH. Você aí que tem TDAH, saiba que você tem um lugar no mundo. É o meu caso. Sabe qual é a parte mais legal? Essas sementes que elas esquecem viram floresta. Elas são jardineiras da floresta, assim como as antas, assim como as pacas, assim como o periquito da cara suja. Outro frugívoro. Esse cearense, a maior parte da sua população está aqui no Ceará. E graças a uma ONG chamada Aquasis, aqui do Ceará, quando eles começaram os trabalhos há 20 anos atrás, tinham menos de 100 indivíduos. E hoje existem mais de 1.000. E agora eles estão fazendo um projeto de refaunação em locais onde essa espécie tinha sido extinta, colocando essa espécie de volta através de estudos genéticos, estudos de viabilidade populacional. É nosso, é brasileiro, é cearense. Quer um mais cearense ainda? Quem conhece o soldadinho do Araripe? Esse aqui é cearense com força. Esse só tem no Araripe. Esse é capaz de abrir a boca e falar "Ih!" com vocês. Vocês fazem melhor do que eu, porque sou mineiro. Sou radicado no Ceará há mais de 20 anos. Esse é muito cearense. Ele é tão lindo, ele é tão único, que tem gente que sai do planeta inteiro, de vários países, para vir para cá, para o Ceará, só para fotografar esse bicho. Coisa de gente doida, né? Cara, pode até ser, mas é muita gente doida, tá? Turismo de observação de aves. Uma economia que gera 30 bilhões de dólares no mundo. E o Brasil tem a maior biodiversidade de aves do mundo. Quanto que gera de economia aqui no Brasil? Eu não sei. Gera, mas eu não sei. Deixa eu dar uma novidade para vocês. No Ceará a gente sabe agora. A gente entregou para o governo do estado um plano de viabilidade econômica do turismo de observação de aves. Hoje eu sei quanto dinheiro gera. Mais importante, a gente entregou para o governo do estado o seguinte: se você investir R$1, vai voltar muito mais do que R$1. Você precisa investir aqui, através dessas estruturas, e vai voltar para você um volume de dinheiro milionário. E esse dinheiro, pessoal, está no bolso de todo mundo. Está no bolso do guia local, está no bolso do restaurante, está no bolso da pessoa que foi fazer o artesanato. A gente calculou isso. O nome disso é economia circular, soluções baseadas na natureza. O que é possível, dá para fazer e dá para ser justo. Conservação também é sobre justiça econômica e financeira. Mas não vai adiantar eu falar para vocês sobre dados. De jeito nenhum. Dados sozinhos não convencem ninguém. Eu poderia muito bem mandar isso aqui para vocês, mandar esses dados no WhatsApp. Não sei se ia adiantar. Não sei se vocês iam se engajar. A gente precisa disso. A gente precisa desse olho no olho. Eu preciso dessa presença aqui com vocês, porque nós ainda estamos num neolítico, ao redor de uma fogueira, contando como foi os nossos dias. Nós nos conectamos presencialmente.
Porque é isso, a gente precisa de pessoas. Conservação de fauna não é sobre fauna, é sobre gente. E é preciso gostar de gente. Essa minha apresentação aqui não é para dizer que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Mas é possível fazer com que fique. É possível fazer com que fique. Não porque eu tenho simplesmente esperança ou fé na humanidade. A história está do meu lado. A ciência está do meu lado. Esses dois grandes alicerces mostram que isso é possível. A gente só precisa fazer isso cada vez maior e mais rápido. É isso que a gente precisa fazer. Eu não sou pai, mas eu sou filho. E eu sei o que é ter um pai e uma mãe segurando na sua mão com angústia sobre o futuro. Eu realmente sei. E eu sei que vocês também se angustiam. Vocês, pais, com o futuro que está sendo reservado para os seus filhos. Mas da mesma forma que havia angústia, havia amor. E é esse amor que a gente tem que ter com quem é da nossa casa. Essa casa é a única que a gente tem, que é o nosso planeta. Eu odeio o negacionismo, mas eu também não tolero o derrotismo. A gente não vai ser derrotado. A gente vai estar junto nessa. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Bastante.